Notebooks, iPad, smartphone, MP3, Xbox. São tantas mídias presentes no nosso cotidiano que até perdemos a noção da quantidade de tecnologia ao nosso redor. Mas existe uma geração que já nasceu nessa era digital, é a geração Z. Não sabe do que se trata? No Diálogo Plural desta semana iremos falar com as crianças, como as crianças e os adolescentes nascidos neste novo milênio interagem com as novas tecnologias, sobre os perigos e os benefícios dessas novas relações entre o ser humano e máquinas. Falaremos com a pedagoga Luciana Fortunato e contaremos com a participação de Vânia Machado, coordenadora geral do Sinteste RN. Olá, tudo bem? Tudo bem. Nessa relação, claro, a gente falou agora na abertura, uma geração que já nasceu na era tecnológica. Como é que essa geração está recebendo, que está sendo criada na era tecnológica e como ela está se comportando nesse meio? Pode ser, Luciana. A gente chama de nativos digitais, né? Então, são crianças que já nasceram e já têm ao seu redor todas essas mídias, como você bem falou. Mas o que a gente tem que ter um pouco de cuidado é como essa apresentação e como esses recursos são usados por essas crianças. Muitas vezes a família deixa muito à vontade, deixa que a criança explore esse recurso sem uma orientação. E aí entra o papel da escola, para estar orientando, para estar mostrando para essa criança que a gente pode fazer uso de uma tecnologia, mas para o nosso benefício, certo? A gente pode fazer uso dessa tecnologia para ampliar o aprendizado. Então, tendo não como prioridade, né, nessa forma de aprender de maneira diferente para a nossa geração e para eles não. Para eles é como se eles tivessem um estímulo, né, que não precisaria de um professor à frente. Mas aí é onde está o engano. A gente precisa, enquanto educador, enquanto papel de escola, nessa formação desse indivíduo, mesmo na idade de criança mesmo, nessa fase de primeira infância, de segunda infância, para essa formação de hábitos saudáveis, para que quando ele chegue na adolescência, isso não venha comprometer nem a sua convivência social, nem a sua forma de aprender usando esses recursos. Olha, como é que essa participação, até o poder público tem uma interação, já que se coloca na mídia, né? Você faz parte de um sindicato que usa também as grandes mídias para chegar ao público e principalmente atinge também crianças e adolescentes. Como é que você vê essa interação, Tudinho? É muito importante, né, que essa criança ela tenha esses espaços, né, que é da era dela. Só que a gente também tem que entender que os pais, eles não são da mesma era que eles. Muitas vezes não sabem nem manusear essas novas tecnologias. E com isso ela tem dificuldade de estar vigiando e ajudando essa criança. É por isso que a gente precisa que a sociedade, que outros espaços sociais e públicos possam estar dialogando com essa sociedade e dando ideias, né, e formas de que essas pessoas possam aprender como fazer isso com sua criança. Então, assim, o nosso papel enquanto sindicato é tentar fazer isso para que a sociedade ela possa aprender, os pais possam aprender, alertar, né, esse alerta que precisa ter, mas também qualificar esses pais, dando os meios, os mecanismos que eles possam também estar fazendo isso junto aos seus filhos. Esse é o nosso papel enquanto sindicato. O mundo da geração Z é virtual e tecnológico. Não tem como pensar nas crianças e adolescentes nascidas após a última metade dos anos 90 sem relacioná-las com o boom tecnológico. Mas será que isso é um perigo? Alguns especialistas falam que as novas tecnologias são um perigo para as crianças e adolescentes. Defendem um controle mais rigoroso dessas ferramentas. Mas será que elas são tão prejudiciais? A era digital é uma realidade sem volta. Os filhos da administradora Cristiane Nunes demonstram isso e já interagem com as novas tecnologias de forma saudável. Eles têm uma facilidade muito grande com relação à internet. Hoje o Rafael nem tanto porque está menor, mas Lucas, ele já acessa YouTube, ele disse, outro dia pediu, mamãe, eu preciso de um e-mail. Eu disse, meu filho, você quer um e-mail para quê? Ele disse, para falar com meus amigos, mamãe. Eu fiquei surpresa, porque uma criança de 5 anos sabe o que é e-mail, né? Acho que ele escuta e quer reproduzir. Mas ele já joga bastante na internet, já sabe digitar. Alguns sites ele já digita as letrinhas que ele conhece, né, como Lego, como
como é que eu posso dizer, Max Steel, que são os personagens que ele mais gosta, é o que ele acessa mais. E alguns sites eu controlo, porque a internet é um universo. Então, eu sempre estou do lado, olhando o que é que ele está acessando ou não. Mas o YouTube, quando tem uns videozinhos, ele vai longe. Essas crianças e adolescentes formam uma nova geração, a geração Z. Mas quais as características dela? A obsolescência devido à rapidez das transformações na sociedade, dificuldade de comunicação verbal, não conseguem imaginar uma realidade sem o virtual, mas também são pessoas que procuram estar sempre informadas, deverão ser profissionais mais responsáveis e objetivos e primam pela criatividade e inovação. Porém, o futuro dessas crianças e adolescentes é incerto. Muitas transformações ainda estão por vir, mas que as tecnologias da informação serão determinantes, isso não podemos negar. Qual o perigo que a gente enxerga, que principalmente os pais enxergam, ou talvez os pais nem enxerguem, né? Em deixar a criança muito tempo em frente a um computador, que pode ter na internet, nos sites, que pode atingir a criança e a família como um todo. Luciana. Antes de falar desse perigo presencial no uso dessa ferramenta, né, desse recurso, a gente tem que também fazer os pais refletirem sobre os valores materiais que são apresentados para essas crianças. Muitas vezes, o que se apresenta, vamos para um exemplo bem prático, um iPhone, por exemplo, pode ser dado para uma criança que ainda não tem a responsabilidade de estar usando aquela ferramenta para entrar na internet, e ele faz isso sem a supervisão dos pais, certo? Quando os pais, muitas vezes, dão esse iPhone para ter um certo controle sobre a vida do filho. No entanto, ele está abrindo espaço para que essa criança ou esse adolescente, ele navegue, né, de repente, com os seus pares, que são os seus amigos, que eles também têm uma forte influência, né, com eles. Então, eles vão construindo um conceito diferente, o conceito da curiosidade. Eles buscam sites, muitas vezes, que não são permitidos para aquela idade, então acelera um processo de desenvolvimento, o que poderia ser natural, somente por causa de uma atitude precipitada em estar dando um recurso de fácil acesso para essa criança ter 24 horas do dia. Vânia, só um pouquinho, Luciana. Vânia, teria algum exemplo para se colocar? Ou até assim, seria até Luciana e Vânia. O pai tentando achar um benefício, como você diz, mas aquela criança pede, para achando que está fazendo benefício e atrás disso tudo está fazendo um mal muito maior para a criança. O pai ele tem que ter a responsabilidade de entender quando deve dar aquele equipamento para aquela criança. Então, os pais têm que ter essa responsabilidade para que não interfira nesse desenvolvimento dessa criança. A Constituição Federal, no seu artigo 227, assegura que tem que ser pleno esse desenvolvimento da criança e do adolescente. E a sociedade tem que criar mecanismos para que essas novas tecnologias, elas se adequem a cada idade. Agora, para isso é preciso que haja uma educação nesse sentido. E aí vai da família, vai da escola, vai dos movimentos sociais e toda a sociedade. Peço licença, nós vamos agora para um pequeno intervalo e no próximo bloco nós continuaremos com as perguntas da população e sobre o tema também relacionado à mídia e às crianças e os adolescentes. Nós voltamos já. O Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior do Rio Grande do Norte inicia sua história há 21 anos, no dia 12 de abril de 1991. O Sinteste está sempre preocupado com a luta dos trabalhadores da educação. Além dessa atividade, o sindicato possui uma estrutura que garante vários projetos que beneficiam seus sindicalizados. Assessoria jurídica, parceria com escolas e apoio aos atletas potiguares. Foi fundamental o patrocínio do Sinteste RN. Graças a isso, fui campeã norte-nordeste de karatê e agora fui convocada para o Mundial representando a seleção brasileira. O Sinteste aposta nas mídias sociais com seus perfis no Twitter, Facebook e YouTube. E tudo isso está presente no site do sindicato. Lá o sindicalizado pode ter acesso às últimas notícias da categoria e também a processos e documentos exclusivos. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.
Cooperado CredSuper. Revele o seu olhar sobre as belezas do nosso estado. Participe do concurso fotográfico Natureza Espetacular. Um clique revelando seu talento para o mundo. Inscrições abertas de 15 de junho a 12 de julho. Regulamento disponível na sede da CredSuper ou pelo site www.credsuper.com.br. Participe! Realização CredSuper. O Citeste RN convoca toda a população a participar da Assembleia de Greve que acontecerá excepcionalmente na próxima terça-feira, às 16 horas, na reitoria da UFRN. As atividades de greve dos técnico-administrativos continuam durante toda a semana. No próximo dia 27, os servidores da UFES em Mossoró se reunirão em assembleia. E no dia 28 será a vez dos trabalhadores da saúde da UFRN em Natal. Mais informações no nosso blog, o www.sintestrn.org.br/blog, ou nos nossos perfis, @SintesteRN e facebook.com/SintesteRN. Não deixe de participar.